alegria estar aqui conosco nesta tarde. Agora, para falar no programa Tarde de Jesus, o momento da Palavra de Deus. Para falar do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui nesta tarde para compartilhar conosco no programa Tarde de Jesus. Os amados ouvintes, nesta tarde vão lhe ouvir um pouco aquilo que Deus colocou no seu coração para passar para os amados ouvintes nesta tarde. É um prazer, é uma alegria. Boa tarde, graça e paz. Está com você o momento da palavra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor a cada um dos irmãos aqui que se encontram. A você, evangelista Antônio Célio, ao evangelista Antônio Medeiros, ao diácono Evanildo, ao diácono Anderson Moura, né? Quero dizer e também cumprimentar os amados que estão à escuta, né, deste programa, que vão ouvir a palavra do Senhor. Quero lhes saudar-lhes com a paz do Senhor e com boa tarde. Quero dizer que é um privilégio, é um prazer muito grande se encontrar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para juntos podermos compartilharmos, né, da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem deixado para que nós possamos observar e adquirir nela aquilo que diz respeito à vida de Jesus Cristo, para o nosso crescimento espiritual, tanto na graça, quanto na fé e no conhecimento de Deus, para que possamos permanecermos firmes, servindo ao Senhor e buscando a estar a cada dia, vivenciando e servindo a Deus com alegria e com amor. E a palavra que eu tenho para os amados nesta tarde se encontra no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 12, versículo de número 13, que é a parábola do rico e insensato. E diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, por repartidor entre vós? E disse mais: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui a palavra do Senhor nos traz um alerta muito grande. Por quê? Porque começa dizendo que disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí ele vai dizer no versículo de número 14: Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, por repartidor entre vós? Jesus, ele não veio ser juiz, nem veio ser repartidor de bens entre a humanidade, entre os seres humanos. Mas ele veio proporcionar à humanidade uma tão grande salvação, entregando-se a sua própria vida para a remissão de pecados de todo ser humano, de toda a humanidade. E Jesus, ele vai dizendo isso a estes homens que estavam ali no meio da multidão. Por quê? Porque Jesus, aonde ele andava, a multidão era grande, porque queriam ver, queriam ouvir, queriam estar na presença de Deus através de Jesus Cristo, para que ali pudessem compartilhar a palavra. Muitos ansiosos para ver os milagres feitos, outros para verem Jesus anunciar o Evangelho, porque onde Jesus estava,
ele pregava com ousadia e autoridade, porque ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo de Deus, para que fosse anunciar e dar vida aos cativos, libertar os cativos e quebrar e soltar os encarcerados, né? Então, a multidão era grande. E aqui este homem começa a pedir a Jesus. E Jesus ele vai nos dizer, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus ele estava dizendo àquela pessoa da multidão, que ele não tinha vindo a ser juiz nem repartidor, mas ele tinha vindo a anunciar a boa nova de Deus, o evangelho da salvação. Ele tinha vindo a anunciar o reino de Deus que estava próximo, que tinha chegado, para todo aquele que reconhece que é falho, que é pecador e que necessita de perdão e que precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E aí Jesus ele começa a partir do versículo 15 e começa a dizer: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Né? Jesus ele começa a dizer: acautelai-vos da avareza. A avareza é um pecado de ganância. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter. Então ele começa a falar para as pessoas que não era muito boa a pessoa deixar o que no coração da pessoa venha ter o desejo de ter e se esquecer de que Deus, Ele nos dá algo melhor para a nossa vida, que Ele tem algo melhor para nós. Então Ele vai contar esta parábola, vai contar-lhes esta história, mostrando como o ser humano ele é carente, como o ser humano ele precisa de Deus. Ele vai contar, propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Né? E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então o homem, ele teve fartura, né? Este homem, ele fez um grande plantio, e de uma forma maravilhosa, Deus manda bastante chuva, e conforme as chuvas que Deus manda, ele tem uma grande colheita que os seus celeiros, né, não pôde suportar, não pôde comportar ali o que ele havia colhido da plantação, de sua plantação. Então ele começa a pensar consigo mesmo, dizendo: e disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Muitos têm feito isto, têm se preocupado só no ter, só no ser, e têm esquecido de Deus, têm tentado só fazer bens nesta vida. Mas eu quero lhes dizer o quê? Que nesta vida eu nunca vi um rico levar nada quando morre. Nunca vi uma pessoa levar nada do que ele tem para a sua sepultura. Antes fica nada. Por quê? Porque tem que ficar, porque ele não é dono, ele é só mordomo, ele é só reparador daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então muitos têm acumulado riquezas, tesouros aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que não é bom que o homem ele só acumule tesouros na terra. Por quê? Porque aqui na terra vem a ferrugem, vem a traça, vem os ladrões, e eles consomem, eles minam, eles roubam. Mas a palavra do Senhor ela vai nos dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então é importante o quê? Que o ser humano ele se preocupe aonde a alma dele vai estar na eternidade. E este homem, por ter produzido muito, ele estava pensando só em guardar os seus bens materiais, e estava dizendo para a alma dele, para o corpo dele, que ia descansar, que ia folgar. Por quê?
porque ele tinha muitos bens para viver muitos anos de vida. E aí não precisava trabalhar tanto, porque ele tinha o suficiente. Sim, ele tinha o suficiente para a vida terrena, mas para com Deus ele era muito pobre. E muitos hoje têm se encontrado nessa situação. Eu quero lhes fazer uma pergunta, a qual diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Ao homem está dado o direito de nascer-se uma única vez, e depois disso ele morre, e segue seu juízo. Então ao ser humano, ele tem o direito de nascer uma única vez, e depois disso segue seu juízo. Eu quero vos fazer esta pergunta: você estará pronto a comparecer diante do tribunal de Deus como este homem? Porque aqui a palavra do Senhor mais adiante vai dizer, o próprio Deus vai dizer, que ele era louco, que naquela noite iriam pedir a alma dele, o que ele tinha produzido para quem ia ficar. E muitos têm produzido tesouros maravilhosos aqui na terra, bens materiais, bastante riqueza, mas para com Deus são pobres, são miseráveis. Então é importante você adquirir bens materiais também nos céus, porque esta vida ela é como a flor, que pela manhã ela nasce, mas ao entardecer ela se torna murcha. A vida do ser humano ela é comparada como uma vela, a qual ela pode estar acesa, mas a qualquer segundo ela pode se apagar. Então, olhe, pense, reflita. Por quê? Porque assim como o sol ele nasce pela manhã e à tarde ele se põe, assim a nossa vida. Nós devemos nos preocuparmos não só com esta vida terrena, porque aqui ela é passageira, é só uma parte da nossa vida, mas devemos nos preocuparmos com a eternidade, aonde a eternidade só tem dois caminhos, só há dois caminhos para nós. Por que eternidade? Porque assim como Deus ele é eterno, o nosso Pai, o nosso Criador, ele também nos formou, nos criou eterno como ele. Então é importante nós nos preocuparmos, porque assim como Deus ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, nós somos carne, nós somos alma e temos um fôlego de vida. Porque quando o nosso corpo ele morre, ele volta para o pó da terra da onde nós saímos. E o nosso fôlego de vida ele sobe para Deus, que é a essência que ele soprou nas narinas de Adão ali, quando ele criou o homem, quando ele criou o ser humano. E a alma ela é eterna. E para a alma do ser humano só há dois caminhos: céu ou inferno. A eternidade com Deus ou sem Deus. E aqui Deus, Jesus Cristo, revelando aos homens a respeito da parábola do rico insensato. Por quê? Porque ele só se preocupou em fazer bens materiais aqui nesta terra, e esqueceu-se de produzir bens materiais no céu, para que ele pudesse estar ali em abundância de glória, em abundância de alegria. Ele se esqueceu de Deus, se preocupou-se, encheu o seu coração só de vaidade, só de orgulho de ter bens materiais aonde aqui fica, e se esqueceu de fazer com que do céu ele tivesse o tesouro de estar na eternidade com Deus. Como? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados e se entregando a Deus e vivendo com Deus. Muitos têm feito isso, muitos têm se esquecido de Deus, mas eu quero te dizer que Deus ele não se esqueceu de ti. Então te prepara, começa a partir de agora a refletir a respeito da tua vida, porque Deus ele vai te cobrar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali você vai ter que dar conta a Deus, porque Jesus ele não veio como juiz nem repartidor, mas ele veio como Salvador. E naquele grande dia, aonde todos nós, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que o nosso corpo venha dar conta daquilo que nós produzimos de bem ou de mal. Então, enquanto há tempo, enquanto há hora, enquanto há esperança, enquanto há vida, te decide, busca se voltar para Deus, porque Deus ele está às portas, e você vai ter que prestar conta com Deus, eu vou ter que prestar conta com Deus. Então não faça como este homem citado na parábola, onde Jesus vai dizer no versículo de número 20, mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então o que tu tens preparado para quem será? Se você tem uma família
E se você tem preparado uma riqueza, vai ficar para os seus familiares e vai ficar a briga. Por quê? Porque todos querem receber herança. E assim diz o Senhor Jesus no versículo de número 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então busca ser rico para com Deus, para que tu tenhas a eternidade com Deus no céu de glória, preparado para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Como? Do que adianta o homem ganhar todas as riquezas da terra, mas perdendo a salvação da sua alma? Então, volte-se para Deus enquanto há tempo, enquanto você pode ter a tua salvação manifestada, enquanto você tem a oportunidade de ver o quanto você tem sido infeliz e tem andado distante de Deus. Volta-se para Deus, porque ainda há tempo, ainda há esperança. O dia é hoje, a hora é esta. Ouve esta palavra de Deus, porque Deus ele está falando ao teu coração. Ele está brandando no teu coração para que tu vejas aonde tens falhado, aonde tens errado, aonde tens deixado de se voltar para Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que tudo aquilo que você necessitar, Deus ele é fiel para te suprir, para te dar, para te sustentar. Então não te preocupa somente no ter. Muitas das vezes a pessoa se preocupa no ter, ele pisa as pessoas, ele massacra o pequeno, ele massacra o grande. Por quê? Porque a ganância é maior, ele não quer saber quem ele está ferindo, quem ele está matando, quem ele está machucando, porque o desejo é só de subir. Mas não, olhe para Deus, busque em Deus. Por quê? Porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E uma coisa interessante, ele diz, ali Deus, ele revelando o Apocalipse ao apóstolo João, ele vai dizer no capítulo de número 3, no versículo de número 18, e eu acho maravilhoso, lindo, esplêndido este versículo, a qual ele diz para nós: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então Deus ele está dizendo para mim, para ti, para todo aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que venha comprares ouro provado no fogo. Este ouro é a tua salvação em Jesus Cristo, porque a salvação ela é melhor do que o ouro, ela é melhor do que o diamante, ela é melhor do que qualquer outro bem ou qualquer outra pedra que seja diamante, que seja ametista, rubi, qualquer bem material que venha a ser. A tua salvação ela é melhor do que isso. Por quê? Porque a salvação do homem ela não tem preço, nem prata e nem ouro pode pagar, mas ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz, para que nós pudéssemos através dele sermos lavados e remidos dos nossos pecados. Então Deus ele anuncia que você deve comprar ouro provado no fogo e em riquezas de vestes brancas, que é a purificação dos pecados em Jesus Cristo, pelo sangue precioso do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E que não venhas aparecer a vergonha da tua nudez, quer dizer, a vergonha de tu não teres se voltado para Deus e ter buscado em Deus aquilo que Deus te oferece todos os dias, porque você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus por vários meios de informática, de televisão, computador, rádio, vários sistemas levam até as pessoas a palavra de Deus, para que elas possam ouvir, conhecer, se arrepender e querer buscar uma nova vida através de Deus em Jesus Cristo, sendo reconciliado a Deus juntamente por Jesus Cristo, o nosso reconciliador. E esta parábola ela fala a todos que nós devemos se voltar tão somente para Deus, para que nós possamos juntarmos tesouro no céu, para que ali naquele grande dia, quando nós formos prestar conta com Deus,
nossa coroa de justiça seja entregue a nós, como Jesus tem a dar a todo aquele que decide comprar o ouro provado no fogo, buscar ali vestes brancas através dele. Então, ouça esta palavra, medite, olhe o que Deus tem falado para ti, ouça o que Deus tem para ti, porque Deus, Ele não quer que você se perca na eternidade, mas Ele quer que você venha estar com Ele, porque Jesus, Ele nos fez uma promessa, que nós não devemos turbar o nosso coração, nem se preocupar, que nós devemos crer em Deus e também nele, Jesus Cristo, porque no céu há muitas moradas, na casa do Pai, Ele vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 14, e que se nós crermos nele, no céu há muitas moradas, e Ele foi preparar lugar para que nós ali estivéssemos com Ele, onde Ele estiver. Então ouça a palavra de Deus, busque entender, compreender o valor que você tem para Deus. Por quê? Porque você é precioso, que Deus, Ele abriu mão do melhor que Ele tinha, do seu único Filho, Jesus Cristo, a entregar por mim e por ti, seres humanos falhos e pecadores, cheios de defeitos. Mas Deus, Ele não levou em conta este tempo, esta ignorância a qual o ser humano ele leva consigo, mas que Ele aponta a nós, que nós devemos nos voltarmos para Ele, nos arrependermos e venhamos a ter graça, porque Ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, arrependei-vos, por quê? Porque Ele diz que não leva em conta os tempos da ignorância, o tempo em que o ser humano andou distante de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, por não buscar o entendimento, por não buscar a salvação que há em Jesus Cristo através da palavra de Deus. Deus, Ele não leva em conta este tempo, mas Ele quer que você venha se arrepender, para que assim o refrigério do Senhor possa estar na tua vida através do Espírito Santo, quando tu te confessares que precisa se arrepender, que está arrependido verdadeiramente, cria no teu coração o desejo de mudança, de uma nova vida. Então, ouça o que Deus tem falado para ti, porque Deus, Ele tem o melhor para mim, para ti, para todo ser humano. E a melhor bênção de Deus para a nossa vida é a salvação da nossa alma. Por quê? Porque os bens materiais todos ficarão nesta terra, e só vai para a eternidade a alma do ser humano. Então ouça a palavra de Deus, medite, busque ao Senhor, para que você possa ter em Deus a salvação da tua alma, estar com Ele na eternidade, estar com Ele vivendo no céu de glória, onde Ele preparou para todos aqueles que um dia aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, e caminhar com Ele até o fim, para que Ele possa nos dar a coroa da justiça, a coroa da vida. Grande é esta bênção para mim, para ti, para todos aqueles que verdadeiramente se voltar para Deus através de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, que nos deu, que nos ama e que nos prova quanto tem nos amado, quanto nos amou, porque Ele se deu, mesmo sendo nós ainda pecadores. Jesus, Ele veio ser a causa de uma grande salvação para nós. Ele não foi olhar para os nossos pecados, Ele não foi olhar para os nossos defeitos, mas tão somente se entregou. Para quê? Para que nele nós tivéssemos vida e tenhamos vida com abundância. Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10 vai dizer isso, a parte A do versículo. Mas a parte B do versículo, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. E a vida que Jesus quer nos dar é uma vida na eternidade com Ele, aonde Ele é a nossa principal alegria, luz. Então olhe para Jesus, corra para Jesus enquanto há tempo, enquanto há hora, enquanto há dia, porque enquanto há vida há esperança, e depois que morrer não tem mais como você chegar a Deus, é tempo perdido, e aí não tem mais choro, não tem mais nada. Mas enquanto é hoje, enquanto você tem vida, volte-se para Deus e comece a partir de agora a caminhar com Ele, servindo em espírito e em verdade, para que Deus se agrade das tuas obras e você tenha muitos tesouros no céu. Assim, esta é a palavra que eu vos deixo, é a palavra que deixo para você, para que você possa entender o mistério de Deus para conosco. Então, você ouviu a palavra de Deus, medite, busque entendimento, peça a Deus sabedoria, peça a Deus através do Espírito Santo a revelação da palavra para o teu coração, para que tu possas assim te arrependeres, reconheceres que você necessita de Deus. Porque aqui é esta palavra que eu vos deixo, e que Deus nos abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém.